Este evento ocorreu no noroeste de Ohio, no verão de 2018. Eu estava acampando com meu irmão ao longo do lago perto da área de vida selvagem a oeste de nossa casa em Sanders, Ohio. Na primeira noite, fomos dormir cedo. Acordei por volta das 2h30 porque tive que ir ao banheiro, enquanto meu irmão dormia profundamente. A lua estava quase cheia naquela noite, então proporcionou luz suficiente para ver todo o lado de fora da tenda. Não havia muitos arbustos na área ao redor de nosso acampamento, então não tinha que me preocupar ou temer que algo se escondesse e esperasse para me atacar. Enquanto caminhava afastando-me de nosso acampamento, vi algo que me assustou muito. Não muito longe de mim, havia duas criaturas parecidas com cães, de pé, me observando. Quando digo de pé, refiro-me a estarem em duas patas. Entrei em pânico por completo e comecei a correr de volta para a tenda. Ouvi o que parecia ser persegui-los e fazer barulhos muito estranhos, não tanto como um cão ou um lobo, mas algo mais parecido com um ser humano. Foi o som mais assustador que já ouvi. Tive muito medo de me virar, pensei que a qualquer momento eles iriam pular em mim e me atacar. Mas isso nunca aconteceu. Quando finalmente voltei para a tenda, pulei para dentro, assustando muito meu irmão, que me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei a ele o que tinha acontecido. Ele me olhou estranho. E então ele riu, dizendo para eu calar a boca. Eu disse a ele que se eu não acreditasse que era o mesmo lá fora e o vi, ele riu de novo e disse, bem, claro. De qualquer forma, tenho que ir. Então fiquei sentado, observando ele se levantar e sair da tenda. Eu sabia que isso era sério e não poderia deixá-lo ir sozinho. Então o segui para fora da tenda no escuro. Meus olhos levaram alguns segundos para se ajustar, mas pude vê-lo parado a cerca de 20 metros de distância, olhando para as árvores. Caminhamos até o lado dele e olhamos naquela direção. Também estávamos olhando para uma floresta negra como tinta, mas feita sob medida. À medida que meus olhos se ajustavam, pude ver algo nas sombras. Era uma criatura meio cachorro, meio humana. Não se movia nem rosnava, apenas se endireitou e olhou para nós. A parte do cachorro, a metade superior, parecia um pastor alemão, mas com tons amarelos e uma cabeça grande. A parte humana começava do meio do torso para baixo. Ela estava apoiada em duas pernas como um homem. A parte de cima era peluda como um cachorro, mas a metade de baixo era sem pelos como um ser humano. Sussurrei para meu irmão e perguntei a ele o que ele pensou. Ele não disse nada. Estava literalmente paralisado de medo e espanto. Eu o agarrei e arrastei de volta para a tenda. Enquanto corríamos de volta, a criatura soltou um uivo terrível. O som daquela coisa ecoou pelas árvores. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes. E nenhum dos dois queria voltar para fora da tenda. Meu irmão nos jogou na barraca e empilhou nossas mochilas e equipamentos na frente da entrada, como se isso fosse proteção. Nós dois estávamos apavorados. Ele tremia e eu sentia como se fosse vomitar. Perguntei o que deveríamos fazer agora e ele disse que não sabia, mas que se aquela coisa entrasse na tenda, com certeza nos mataria. Então ouvimos um cachorro uivar ao longe e começamos a sentir alívio. Embora eu soubesse que poderia ter sido a segunda criatura que encontrei antes, outro uivo respondeu mais perto, do lado de fora da tenda. Nós dois continuamos isso. Dissemos que naquele momento ouvimos sons de arranhões e escavações. Nós dois estávamos gritando histericamente neste ponto. Então parou e não houve nada além de silêncio. Esperamos dentro da tenda por pelo menos 15 minutos ouvindo algum movimento. Decidimos arriscar e olhamos para fora da barraca. Peguei a lanterna e olhei pela aba. Não vi nada. Esperei mais um pouco, mas depois olhei em direção ao acampamento. Não tinha nada ali. Suspirei de alívio. Decidimos ficar na barraca até o amanhecer. Não íamos caminhar pela floresta escura em direção ao meu carro na tentativa de escapar daquelas criaturas. Depois do que pareceu uma eternidade, a luz da manhã começou a se filtrar pela copa da floresta. Nós dois lentamente saímos da tenda e olhamos em volta.
Havia grandes pegadas semelhantes a caninos e pegadas humanas por todo o acampamento, especialmente em um círculo ao redor da tenda. Rapidamente reunimos todo o nosso equipamento e começamos a correr em direção ao meu carro, que estava estacionado em um estacionamento a aproximadamente 6 quilômetros de distância. Ao chegarmos ao carro, a primeira coisa que notei foi um cheiro horrível. Não sabia o que era, mas o cheiro era muito forte. Era tão forte que senti o cheiro mesmo depois que saímos e dirigimos. Meu irmão acha que as criaturas podem ter encontrado o carro e marcado como deles. Eu não tinha certeza se isso era verdade, mas o cheiro permaneceu no carro por dias. Quando cheguei em casa, depois de deixar meu irmão no apartamento dele, comecei a pesquisar online na tentativa de encontrar possíveis explicações. Li vários relatos de avistamentos de lobisomens em Ohio, mas nenhum veio da área onde estivemos. Isso foi há 5 anos. Meu irmão e eu ainda gostamos da natureza, mas não voltamos para a área de nosso encontro. Estamos ambos mais conscientes do que nos rodeia quando caminhamos e acampamos. Mas simplesmente não falamos sobre o encontro, porque isso lhe causa muito terror. O encontro com a criatura da noite. Uma testemunha no Reino Unido relata um encontro aterrorizante perto de Cold Peak. Depois de uma noite com amigos no topo de uma colina, a testemunha volta para casa por uma estrada escura e encontra uma estranha criatura. Aterrorizada, ele corre em direção à sua casa, onde vê uma figura semelhante perto dos carros. Vamos começar com a primeira história desta noite, mas antes de tudo, quero expressar minha sincera gratidão aos primeiros assinantes que aderiram a esta comunidade em crescimento. Obrigado de coração. A testemunha afirmou: eu nem sei como explicar isso, mas não sou daqueles que acreditam em fantasmas, demônios e criaturas criptídicas. Porém, essa experiência mudou drasticamente minha maneira de pensar. Moro no Reino Unido, no campo. Minha casa fica em uma rua moderadamente movimentada, com vários campos atrás. A 5 minutos da estrada, há uma colina chamada Cold Peak, em Gloucestershire. Fica a alguns quilômetros da minha casa e a 5 minutos a pé da estrada. Meus 2 amigos e eu fomos para o topo que dá para nossa cidade. De lá, você pode ver a ponte e um lugar chamado Stonehouse. Eles fumam maconha, mas eu não fumo, então não posso atribuir minha experiência àquela planta. Ficamos no topo por uma boa hora apenas. Durante cerca de 1 ou 2 minutos, estava completamente escuro, mas a lua estava brilhando intensamente e as estrelas brilhavam no céu. Como mencionei antes, eu não me assusto facilmente, então não fiquei muito preocupado. Eu estava a cerca de 2/3 do caminho através da floresta quando ouvi galhos farfalhando à minha esquerda, como se algo pesado estivesse andando. Eu apenas dei uma olhada, presumindo que fosse uma raposa ou um texugo. Quando cheguei ao portão que leva para os campos em direção à minha casa, eu abri e fechei atrás de mim e comecei a andar. Foi quando ouvi algo que nunca esquecerei. Parecia uma trepadeira do Minecraft, mas muito mais profunda e maior. Me virei e no caminho pude ver essa coisa, cerca de 1,80 metros de altura, fino, com cabeça em forma de cachorro e tinha chifres. Pensei que meus olhos estavam me enganando, então fiquei ali olhando, esperando ele desaparecer. Para minha surpresa, depois de uns 5 segundos, ele começou a andar bem devagar, chegando cada vez mais perto, até chegar na porta. Eu não sabia o que fazer, a não ser ficar ali parado. Eu estava suando, olhando para o vermelho, e pensei que ia ter um ataque de ansiedade. Andei lentamente pelo campo, tentando descobrir o que diabos era aquilo. Olhando para trás, no meio do campo, havia desaparecido. Suspirei de alívio. Finalmente consegui me acalmar e apenas desfrutar de uma boa caminhada para casa. Isso era o que eu esperava, pelo menos. Eu estava no último campo da minha casa, com minha casa à vista. Tudo o que tive que fazer foi pular a cerca e eu estaria no meu jardim. Cheguei à minha cerca, pulei e me senti seguro e protegido,
caminhando pelo meu jardim para chegar à porta dos fundos. A luz do caminho atrás de mim acendeu. Esta luz só é ativada se detectar movimento ou se estiver ventando muito e um galho está balançando na frente. Eu não fiz isso com ela. O vento nem tinha passado por ele. De repente, fiquei com medo de ser sequestrado. Então corri rapidamente para a porta dos fundos, abri-a e corri em direção ao meu quarto no sótão. Minha claraboia dá para a estrada, onde a luz acendeu, e fiquei na minha cama para olhar pela janela. Foi quando vi uma coisa parecida com um lobisomem com chifres farejando carros. Não era um cachorro, nem pequeno o suficiente para ser um texugo ou uma raposa, e definitivamente não era uma vaca ou algo assim. Eu fui para a cama e só assisti filmes até o sol nascer e depois dormir. Desde então, nunca olho pela janela à noite e nunca mais ando por aqueles campos. Sinceramente, não sei o que era aquela coisa, mas assustou o caramba. Eu não saio do meu jardim depois das 11 da noite. A testemunha incluiu esse relato na noite de 7 de dezembro de 2018. Estava muito frio, então ficamos apenas uma hora naquele pico. Poderia ter sido um cara com uma máscara na primeira aparição, mas as chances disso são realmente muito baixas. Moro aqui há 15 anos e conheço praticamente 90% da cidade. Nunca ouvi ninguém mencionar um avistamento assustador ou algo parecido. A coisa ao lado dos carros definitivamente não era um homem mascarado. As buzinas não eram pequenas, pareciam chifres, dos quais saíam algumas lascas. Não sei o que era, mas definitivamente não quero ver ou me deparar com isso nunca mais. Este incidente ocorreu em outubro de 2021, em Rochelle, Grande Manchester, Reino Unido. Eu morava sozinho depois de terminar com meu ex. Passei a maior parte das minhas noites jogando videogame e assistindo vídeos no YouTube. Não tinha muita vida social, mas para mim tudo bem. Eu nunca me senti desconfortável em minha própria casa até esse incidente acontecer. Eu costumava ir até a cozinha à noite para preparar uma bebida. A janela da minha cozinha dá para meu jardim, coberto de mato, que fica de frente para a floresta. É um bairro rural e é muito tranquilo à noite, o que o torna um ambiente amigável para a saída de alguns animais selvagens. Muitas vezes vi raposas e veados à noite. Quando as luzes estão acesas, mal consigo ver mais além de alguns pés na frente da janela, pois funciona como uma espécie de espelho. Naquela noite em particular, os poucos metros à minha frente que eu conseguia ver eram tudo o que essa coisa precisava para se tornar visível para mim. Eu não tinha notado até olhar para cima e do lado de fora da janela. Depois de fazer minha bebida, havia uma criatura bípede magra, mas bastante alta, com patas traseiras e sem cabelo. Parece ridículo mencionar isso, mas parecia o lobisomem que Lupin transformou no filme Prisioneiro de Azkaban. Só que cada vez mais alto humanoide. Sua boca era pequena, mas protuberante, semelhante à de um canino. Ele não tinha orelhas que eu pudesse ver. Ele estava ali, olhando para mim com aqueles olhos minúsculos e completamente brancos. Sua cabeça estava inclinada para o lado e sua mandíbula inferior estava ligeiramente aberta. Não sabia há quanto tempo ele estava lá. Fiquei na cozinha por cerca de 1 minuto antes mesmo de me preocupar em olhar pela janela. Eu simplesmente congelei. Você pensaria que poderia racionalizar o que faz em uma situação como essa, mas eu estava congelado de terror. Eu disse a mim mesmo para me mover, mas meu corpo ficou congelado. Depois de cerca de 15 segundos, embora parecesse muito mais tempo, consegui me mover e corri para fora da sala, sem ousar tirar os olhos da criatura enquanto o fazia. Sua cabeça virou para seguir-me enquanto corria para o conforto do andar superior. Depois de todo esse tempo, ainda não entrei na minha cozinha à noite, exceto em algumas ocasiões necessárias. Preparo tudo o que preciso antes de escurecer e então fico lá em cima o resto da noite. Se eu realmente precisar ir para a cozinha, eu me apresso para poder sair o mais rápido possível. Até hoje, sei instintivamente que a criatura parecida com um lobisomem ainda está me observando.
Meu namorado atual pensa que estou imaginando a fera, mas ele não sai à noite quando me visita. Pedi a pessoas em quem confio que dessem suas opiniões sobre esta criatura, mas sei que nenhum deles realmente acredita em mim. Pensei em me mudar, mas adoro esta casa.